Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz para criar nossas seeds com dados em português. Normalmente quando a gente cria seeds, os dados vêm em inglês, que é o padrão do Faker. Mas tem como a gente criar os dados em português. Para esse exemplo eu fiz um simples modelinho aqui de um contato com o nome. Criei também a tabela com uma string nome e já preparei o database seeder, né? O contato table seeder, na verdade. E agora, na hora da criação do model, o que a gente faz? Normalmente a gente define a classe e usa o faker, e chamando faker name. Só que se eu fizer isso aqui, o faker vem em inglês. Para a gente colocar isso em português, a gente faz o seguinte. Aqui a gente coloca faker, recebe não, add provider. E aqui dentro do add provider, a gente vai colocar o provedor dos faker em português. Se a gente entrar aqui nessa pasta vendor, a pasta fzaninoto, que é o criador do faker, entra na src, faker e provider. Você vai ver que a gente já tem aqui na instalação todos os providers em diversas línguas que a gente pode utilizar, inclusive em PTBR. E aqui em PTBR a gente tem diversas classes de faker para poder utilizar. No caso do nome, a gente vai usar essa aqui, person. Tá? Então, o add provider a gente vai chamar essa classe person. Então, new faker barra provider barra ptbr barra person. E passamos aqui dentro o parâmetro faker. Prontinho. Feito isso, ele já vai automaticamente entender que quando for criar um nome completo, ele tem que chamar o provider de pessoa em português. Vamos rodar isso para testar. Para ter certeza, eu vou apagar o banco de dados e criar novamente. E agora vamos rodar as migrations com as seeds. Prontinho, ele fez a seed do contato. E está aí todos os nomes em português. Só que se vocês forem perceber, ele está colocando o nome com título, senhorita, doutor, senhorita, senhora. E isso não é interessante para a gente, porque aqui no Brasil a gente não tem costume de gravar o nome da pessoa com título. Então como é que a gente faz para tirar o título e continuar criando os dados em português? Se você entrar na classe de person, você vai ver que os formatos de nome masculinos e femininos, eles podem ser primeiro nome, último nome, blá blá blá. E você tem aqui title male, tá vendo? E para o female também é a mesma coisa, title female e title female. E aqui embaixo a gente tem esses atributos estáticos do title male, que pode ser senhor ou doutor, ou title female, que pode ser senhora, senhorita ou doutor. Inclusive que teoricamente deveria ser doutora, né? Mas como essa classe aqui é de uma dependência, não é recomendável a gente editar esse arquivo. O que a gente vai fazer? A gente vai estender esse arquivo e vai só declarar esses dois métodos de novo. Esses dois atributos, aliás. Vamos lá fazer isso. Aqui na pasta pp, eu vou criar uma pasta chamada faker. E aqui dentro da faker, eu vou criar uma classe chamada pessoa. Vou colocar o namespace correto. E agora é simples. A classe pessoa vai ter que extends de person. E você está vendo que tem um monte de persons. O nosso vai estender de person ptbr. Se você não encontrar aqui na primeira opção, você vai rodando até encontrar o ptbr para poder fazer para poder estender a classe correta.
Então, como é essa que eu vou estender, então ele vai fazer a importação da classe e colocar no extends. E aqui eu vou declarar aqueles dois outros atributos. Só que eu vou declarar eles vazios. Então, quando ele rodar o person, na verdade ele vai rodar o pessoa agora, ele não vai encontrar esses atributos e vai vir em branco. A gente tem que mudar esse model factory para, ao invés de instanciar agora esse new person do PTBR da classe faker, a gente vai instanciar o nosso pessoa. Certo? E só tem mais um detalhe. Você for perceber, quando ele for gerar o nome e tiver o title, ele não vai encontrar esse title e vai vir um espaço em branco na frente. Então, para evitar que venha um espaço em branco, aqui a gente roda um trim para eliminar espaços em branco na frente e atrás. E é só isso. Agora é só rodar as nossas seeds de novo que vai funcionar. E está lá os nomes sem o título, sem espaço em branco na frente e todos em português. É isso aí, pessoal. Um abraço.